Mahalila nos conecta com o propósito? É isso que muitas pessoas nos perguntam. E, na verdade, todos nós queremos nos conectar com o nosso propósito. Mas qual é verdadeiramente o nosso propósito? As pessoas se perguntam, mas qual é o meu propósito? Eu quero me reconectar ao meu propósito, mas não tenho a menor noção de para onde eu estou indo. O Mahalila tem uma direção, e a direção dele é a consciência. O jogo começa na casa de Maya, ou seja, da casa da ilusão. Ilusão de quê? Ilusão, em última instância, daquilo que nós verdadeiramente somos. E ele aponta uma direção, uma para todos. A direção de você se reconectar com aquilo que você verdadeiramente é, em essência. Isso é consciência. Só que tantas coisas nos impossibilitam de ver que o que nós somos em essência. Nossos medos, nossos traumas, nossos comportamentos adquiridos, nossos jeitos de serem, tudo isso fazem com que nós não consigamos ouvir lá dentro essa voz interna. Porque, em última instância, quem dita o nosso propósito é essa voz interna. O nosso propósito não é definido pelo nosso ego. O nosso ego, nós temos os nossos desejos, eu quero ir ali, quero vir aqui, eu quero fazer uma viagem. Então, com a força da nossa força mesmo interna, do nosso ego ou do nosso plexo, desse terceiro chakra aqui nosso, nós podemos fazer muita coisa, porque nós somos seres co-criadores. Então, nós podemos decidir, como eu decidi, enfrentar vários desafios para estar aqui nesse retiro. Então foi com um chamado que eu sinto que tem a ver com o meu propósito, mas também com uma força minha de vontade, com um foco, uma definição. Então nós temos muitas capacidades de realização, mas a gente não pode confundir as nossas realizações de uma maneira geral do nosso mundo, materiais, e que são justas também, não estou falando que elas não estão aí também como um objetivo a ser cumprido, mas propósito, aquilo que verdadeiramente nos dá um sentido existencial, são coisas diferentes. E o Mahalila justamente aponta para isso, para todos nós, a consciência. Então, qual é o propósito final e último de todos nós? Desenvolver consciência, mais consciência de quem somos. Então, esse é um propósito que não tem fim. Porque enquanto nós não nos realizarmos plenamente, nós vamos estar nessa caminhada de descobrir, à medida que a gente consegue desvencilhar dos nossos dramas, das nossas identificações, camadas e mais camadas de clareza em relação ao seu propósito virão. Mas nós não podemos, como eu disse, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Uma coisa o que eu quero realizar aqui na minha vida material? Isso eu posso fazer essa pergunta para o Mahalila? Claro, você pode e deve fazer, porque ele vai te responder essas perguntas de uma maneira mais alinhada com a sua energia de alma, é porque ele tem esse propósito. Então, então nós vamos descobrindo e nos alinhando ao nosso propósito de alma à medida que a gente vai nessa caminhada de autodescoberta. Então, digamos, simplificando, o Mahalila, ele é um mapa de autodescoberta. E você, à medida que joga, você vai descobrindo o que te impede de seguir, o que te impede de alinhar, o que te prende em algumas camadas de vibrações internas. E ali, à medida que você vai elevando a sua energia, você vai descortinando novos horizontes e vendo além. Isso é como uma montanha. Então eu estou aqui, se eu estou no nível lá embaixo, eu não tenho a visão que eu tenho se eu estou no alto da montanha. Então, quando nós vamos subindo, nós vamos vendo cada vez mais universos e universos de possibilidades. Mas o que significa subir? Significa justamente desidentificar daquilo com qual nós estamos identificados e que nos coloca lá embaixo. Então, se eu estou identificado com uma situação, se eu me sinto preso, se eu não trabalhei ainda minhas estruturas de ego, nem nada, é claro que eu vou me sentir preso e sem horizontes na minha vida. Então, o Mahalila, ele vai ampliando os horizontes, até que você mesmo consiga perceber com muito mais clareza qual que é o seu propósito, qual que é a sua missão, qual que é a sua vibração, o que te corresponde fazer e o que não te corresponde fazer. A gente já pode começar pensando o que te corresponde fazer. Lá no fundo,
você já tem esta ideia. O que pelo menos não te corresponde fazer? Aquilo que te dá energia, que te expande, que enche o seu coração de alegria e que você sente que está expandido, tem a ver com sua energia. O resto não tem. É fácil da gente ir percebendo aos poucos isso. Nós irmos nos direcionando rumo a isso, a esse lugar que nos corresponde verdadeiramente. E Mahalila, ele nos ajuda a perceber isso e a clarear este caminho.